Boa noite, queridos alunos, boa noite, Polos, boa noite, professor José Márcio, nosso colega. Nós vamos começar a disciplina de técnica de programação, é a disciplina complementar à lógica de programação que vocês tiveram com o professor Miguel. Nessa disciplina agora a gente vai ver aqueles códigos que vocês chegaram a trabalhar com o professor Miguel, um pouquinho mais detalhado e já na linguagem Java. Meu nome é professor Lilo Iou de Cura de Lacerda, mas pode me chamar de professor Lilo. E juntamente comigo vai estar o professor José Márcio. Professor José Márcio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Esperamos aí ajudá-los nessa disciplina a construir o pensamento lógico agora através da linguagem de programação Java que vai ser apresentada. Boa, professor. Vamos trabalhar com Java, gente. Java é uma das linguagens mais difundidas no mercado e vocês vão ter um contato agora. A gente preparou bastante conteúdo para vocês, a gente preparou bastante aula para a gente aprender mesmo. E a gente vai ter depois uma externa lá para a última aula para vocês verem quão importante é tanto a lógica de programação como a técnica de programação para os jovens, né? E para toda a comunidade aí. Inclusive tem alguns países que já estão até colocando lógica de programação no ensino fundamental. Pessoal, nos apresentando um pouquinho melhor, como eu sou o professor formador, sou bacharel em Ciência da Computação, tá? Pela Federal de São Carlos, mestre pela UFSC, trabalho no Ministério Público desde 2005 como analista programador e hoje, né, sou professor universitário professor universitário já há 16 anos. O professor José Márcio, ele formado pela UFSC e mestre pela UFSC, inclusive a gente estudou junto, né, professor? A gente teve uma parceria já há muito tempo, desde 91. E ele trabalha no SERPRO, é o diretor do SERPRO e também atua como professor universitário há bastante tempo, há 16 anos exatamente, que nem eu, né? Então vamos à nossa aula. Antes da nossa aula, um alô para o pessoal aí do Acre, parece que eles estão assistindo a aula com a gente. Parabéns em participar desse modelo de educação. Espero que vocês aproveitem bastante esse nosso conteúdo de hoje. Bem, gente, a ementa da disciplina Técnicas de Programação, tá? Técnicas de Programação, ela passa por tipos de dados, programação modular, vai ser a nossa última aula, a modularização de programas, funções e procedimentos, recursividade, estruturas de controle com múltipla escolha, vai ser inclusive a nossa próxima aula, variáveis globais e locais, funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, né? Então toda essa ementa, gente, a gente vai ter que trabalhar nos próximos 3 aulas. A nossa última aula a gente sabe que nada mais é do que uma revisão para a nossa prova. Mas não se preocupem, todo o conteúdo já está no nosso site, já está no nosso ambiente, tanto o nosso livro-texto, como nossos vídeos, os tutoriais que vão ajudar você a instalar um ambiente Java, já está tudo lá prontinho para você mandar, né, bala aí no conteúdo, na disciplina. Qual é o objetivo da nossa disciplina, gente? O objetivo maior é construir algoritmos a partir do entendimento da lógica e técnicas de programação para resolução de problemas de complexidade limitada. Então o objetivo, em resumo, é justamente isso, a gente compreender como funciona a linguagem de programação, como é que a gente conversa com o professor, ou com o computador, desculpa. E, lógico, esses problemas que nós vamos abordar ao longo da nossa disciplina não são problemas tão complexos, mas já é a porta de entrada para esse mundo de desenvolvimento de sistemas, né? O foco da disciplina é informática para a internet, então ao longo do curso você vai criar todas as competências necessárias para poder, ao final dele, estar desenvolvendo para a internet, desenvolver páginas web, desenvolver aplicativos da web, e para isso você precisa entender a base, né? Como a gente se comunica com o computador. Vocês já começaram a ver isso com o professor Miguel, quer dizer, o mecanismo de comunicação, as instruções que nós passamos no computador, os tipos de instruções, os tipos de estrutura, e agora a gente vai dar um up, a gente vai atualizar esse conteúdo, levando para uma linguagem de programação real, no caso Java. Bem,
Só lembrando nossas 3 aulas, tá? A primeira aula, hoje, nós vamos ver os conceitos básicos, né? A próxima aula, a gente vai ver as estruturas de controle, decisão, seleção, repetição. E a nossa última aula, como fazer programação modular, basicamente como criar funções e procedimentos. Então já está tudo preparado para vocês, a gente já montou um modelo para a gente chegar ao nosso objetivo, realmente vocês entenderem como desenvolver aplicativos e como desenvolver esses programas usando a linguagem Java. Bem, o que nós vamos ver hoje, gente? Hoje nós vamos ver os conceitos básicos, né? Como a gente cria o nosso primeiro programa. A gente vai criar e compilar o primeiro programa. Essa palavra compilar é importante a gente entender, tá? Que a palavra compilar significa transformar um código que a gente entende em um código de máquina. Então a gente vai compilar esse programa e depois nós vamos visualizar as estruturas e os comandos básicos da linguagem de programação. Perfeito. Conteúdo simples, mas que a gente vai ter bastante coisa para a gente conversar ao longo da nossa aula. Os conceitos básicos, gente, como é que a gente vai trabalhar com os conceitos básicos? Bem, antes de mais nada, a gente precisa saber o que é linguagem de programação e o que é linguagem binária. A linguagem de programação, gente, é a linguagem que a gente usa, é mais fácil de entender, né? É uma linguagem que a gente consegue manipular mais facilmente, né? Essa linguagem, por exemplo, a gente consegue conversar, a gente consegue entender. Tanto que vocês fizeram Portugal em algoritmos, quer dizer, é uma linguagem limitada, mas é uma linguagem que é o suficiente para a gente estabelecer uma comunicação com o computador, né? Isso vem da necessidade de aproximar a linguagem da nossa linguagem natural, quer dizer, 2 pessoas conversando entre elas, né? Só que essa conversa que a gente vai ter, né, a gente utiliza aqui no caso a língua portuguesa, com o computador, para ele entender todas as nuances da língua portuguesa, uma linguagem tão complexa como a nossa, ficaria difícil. Então a gente teve que criar um subconjunto. Quer dizer, uma linguagem de programação nada mais é do que um subconjunto de uma linguagem mais complexa, né, com alguns controles bem mais simplificados, com algumas regras bem mais simplificadas. Se nós analisarmos aí a linguagem Java deve ter umas 50 palavras. Quantas palavras deve ter a língua portuguesa, professor? Milhares. Milhares de palavras. Quantas regras tem numa linguagem de programação? Pouquíssimas. A gente vai ver todas as regras em 3 aulas. Será que seria possível a gente aprender língua portuguesa em 3 aulas? E o mais importante, né? Com essas poucas palavras, a gente consegue traduzir todos os problemas do mundo real para o mundo do computador. Boa. Né? Agora, gente, nós conseguimos falar assim. E o computador? Como é que o computador trata essa informação lá dentro? Eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento desse curso da linguagem binária, né, do famoso zeros e uns. Não é que dentro do computador ele conversa entre 0 e 1. O 0 e 1 nada mais é do que uma convenção que foi feita já há muito tempo. A convenção do que está ligado está desligado. Gente, um computador nada mais é do que um equipamento eletrônico, né? O circuito dele tem 2 estados. Ora está ligado, ora está desligado. Só que esse circuito é bem complexo. Hoje os processadores mais novos têm 2 bilhões de lampadazinhas que ligam e desligam. Inclusive o lançamento do iPhone 6, que teve aí no dia 9, na semana passada, um único processador, o A8, né, que foi lançado com o iPhone 6, quer dizer, um chipzinho menor que minha unha, ele tem 2 bilhões, professor, de transistores. Um negócio absurdo. Então imagina, são 2 bilhões de dispositivos que ficam ligando e desligando de acordo com a necessidade. Essa é a linguagem do computador, o liga e desliga. Mas como é que a gente vai conversar, né? Como é que eu vou conseguir, né, ainda mais a quantidade de processamento que esse computador consegue lidar, e eu ficar falando aos poucos com ele 0 e 1? É muito complicado, né? Não seria o ideal. Então o que a gente fez? A gente fez intermediário. Não é nem linguagem de máquina, ou nem linguagem natural, desculpa, e nem linguagem de máquina. A gente criou o intermediário, a linguagem de programação. Agora a gente vai falar em Java, essa linguagem de programação é Java. Tem muitas outras linguagens de programação, C#, PHP, Ruby, C, C++, Pascal, nossa, tem milhares de linguagens de programação. Java é uma das mais populares, né? Inclusive agora com o advento dos dispositivos móveis, quase todos os dispositivos móveis que rodam Android rodam em cima de um Java, né?
Nessa linguagem de programação, não é ainda a linguagem de máquina. Eu preciso de um mecanismo para pegar essa linguagem de programação, que é mais parecida com a minha linguagem natural, desculpa aqui, mais parecida com a minha linguagem natural, e transformar para a linguagem de programação. Tá? Então, o que é o nosso problema aqui, gente? Vamos entender o nosso problema. A tecnologia atual não é capaz de entender e interpretar a linguagem natural, como havia comentado. Para obter melhores resultados, foi necessário criar linguagens mais simples, quer dizer, um subconjunto de linguagens simples e específicas para poder comunicar com os computadores. Foi aí que nasceu, né, as linguagens de programação. Então, gente, na linguagem, toda linguagem tem uma evolução, né, tem todo o histórico. Até a nossa linguagem sofreu evolução. Se você for conversar com alguém do Brasil há 200 anos atrás, com o que a gente fala hoje, parece que a gente vai estar em outro planeta, a gente mal vai entender. Tem muitos detalhes que realmente houve uma evolução da linguagem, né? Então, a própria linguagem natural, né, desde as linguagens primitivas de sinais, né, aramaico, latim, que às vezes são linguagens bem mais antigas, até as nossas línguas atuais, houve uma evolução. O importante é que essa evolução tenha acontecido até hoje, né? Agora, se a gente for analisar bem, tem o acordo ortográfico aí há pouco tempo e mudou alguns detalhes da nossa linguagem. A nossa linguagem tem evoluído. Inclusive, nos últimos dicionários tem adquirido termos da informática, né? Isso é importante, porque assim como a linguagem natural tem evoluído para suprir a necessidade de representar novos elementos que estão acontecendo, que estão surgindo, também as linguagens de computador passam por essa evolução. Todas elas tiveram aí, de uma certa maneira, uma evolução que estão agregando novos recursos que estão sendo disponibilizados. Então, gente, vamos lá. A gente viu que houve uma evolução da linguagem natural e a linguagem de computador. Nos primeiros dias da computação, a gente basicamente programava em linguagem de máquina, que eram linguagens de baixo nível. Tá? Então, se você pegar aquelas fotos dos computadores da década de 60, 50, 60, você via um cara de jaleco branco, ficava ligando, desligando. A linguagem mesmo era você ligar e desligar os interruptores. É assim que você se comunicava com o computador. Na verdade, você se comunicava na linguagem do computador no início, né? Só que essa linguagem foi evoluindo, quer dizer, gente, era muito difícil programar qualquer coisa. Você tinha que, imagina, ficar ligando, desligando. Tem alguns vídeos bem interessantes na internet sobre isso, né? E com o tempo a gente viu a necessidade de criar linguagens mais simples. Um exemplo claro do quão importante isso era, não sei se já ouviram falar do Bill Gates, o dono da Microsoft, juntamente com seu colega Paul Allen. Eles ficaram ricos, eles começaram a montar um império que a Microsoft é hoje, quer dizer, uma das empresas mais famosas do mundo, que fez o homem mais rico do mundo. Hoje o Bill Gates é o homem mais rico do mundo, simplesmente porque ele criou uma linguagem de programação, ele desenvolveu uma linguagem de programação chamada BASIC para rodar no computador pessoal, na época o Altair 8800, né? Então você tinha um computador que era acessível, era um computador que custava menos de $1.000 na época, apareceu em revistas do mundo inteiro em 1974, imagina um computador pessoal em 1974. Só que era um computador que não tinha monitor, que não tinha impressora, que não tinha teclado, que não tinha mouse. Imagina que computador é esse, né? Procura na internet Altair, não é o Altair, 8800. E o Bill Gates, junto com um colega dele, olha, fica difícil ficar ligando. Inclusive, na frente dele tinha vários interruptores para ficar ligando e desligando. Imagina eu ficar programando, ligando e desligando isso aqui. É muito complicado. Eu quero popularizar o uso dessa máquina. E o que é que eles fizeram? Criaram uma linguagem de programação BASIC. BASIC é interpretador básico de comandos, né? E eles conseguiram colocar lá, então a gente não precisava mais ficar digitando ou ligando e desligando o interruptor. A gente poderia criar comandos simples em BASIC para poder manipular o Altair. Surtir efeito, era necessário isso aí? Lógico que era. E hoje eles são bilionários, os dois, né? Bem, então a gente começou com linguagens de baixo nível e foi aumentando, foi evoluindo, né? Java, C Sharp, eles são linguagens bem
bem mais evoluídas, são linguagens de alto nível. Tem linguagens um pouquinho mais dinâmicas, né, que foram criadas especificamente para a internet, que aí no que nós temos aqui o Ruby, o Perl, o Python, são linguagens até um pouco mais, que abstraem mais a interação entre o homem e o computador. Mas Java, ótimo, é o que a gente precisa. Com Java a gente consegue criar programa para qualquer plataforma, seja desktop, seja Windows, seja Linux, seja web, seja o celular, que agora nós temos smartphone, seja por relógio. Foram lançados vários relógios aí para o pessoal, né, das tecnologias, os wearables, né? São equipamentos que a gente veste, os Google Glass, que agora tem até óculos que tem um mini computador, mas quer dizer, hoje o quão importante é dominar o mundo da informática, o quão importante é você saber conhecer isso aí, é para você realmente estar antenado de acordo com o que o mercado está precisando, gente. Hoje o que eu falo para os meus alunos, né, eu também dou aula aqui em faculdades presenciais, que seja qual for a profissão que você escolha, né? Administração, finanças, contabilidade, qualquer que for a área, o diferencial, saber informática, saber bem informática é um diferencial na carreira. Isso é um ponto pacificado, né? É um diferencial na carreira você saber bem informática. E você, como você está fazendo técnico em informática para a internet, você está dando um pulo a mais, você está dando um up a mais na sua carreira. Você está se preparando, né, para atender toda essa demanda que tem no mercado hoje, né? Então nós sabemos que a linguagem de evolução, a linguagem de programação evoluiu, né? E nós vamos trabalhar especificamente com um carinha chamado Java. Então vamos lá. Mesmo criando linguagens específicas para o computador, ou mesmo só entende a linguagem binária. Essa foi a solução que a gente vai adotar. Por isso, faz necessário um tradutor dessas linguagens, a linguagem que são de alto nível para linguagens que são consideradas de baixo nível, ou linguagem de máquina. Então agora eu vou ter um carinha aqui no meio, né? Eu tenho o meu Java que eu estou desenvolvendo, eu tenho uma linguagem de máquina que o computador entende. Eu preciso de um tradutor aqui no meio que faça essa conversão da linguagem de alto nível, que ainda assim não é uma linguagem natural, mas é de alto nível, pensando nas linguagens de programação, e vai transformar na linguagem de zeros e um que o computador entende. Essa pessoa, gente, né, é o famoso intérprete tradutor. Eu tenho uma pessoa que conversa com esse nosso intérprete e, por sua vez, o intérprete passa para o computador, né, o computador esperando os comandos, as instruções aí para serem trabalhadas. Bem, quais são os compiladores mais famosos, gente? Tem muitos compiladores aí. Dependendo da plataforma, dependendo da linguagem, você tem várias opções. Para Java, nós temos muitas opções. As mais usadas seriam o Eclipse, que é a padrão. Você tem o NetBeans. Você tem alguns com compiladores mais simples, como o Gel, né? E muitos outros compiladores Java. Isso porque a gente está trabalhando com Java. Se estivesse trabalhando com C#, tá? Se estivesse trabalhando com C#, nós teríamos Visual Studio, nós teríamos C# Developer e assim por diante. Então, olha aqui a quantidade de compiladores que nós temos. Eclipse, Visual Studio, Delphi, GCC para trabalhar com C, C++. Quer dizer, você tem vários desses intérpretes, tradutores, né? Esses compiladores que a gente chama, para transformar nossa linguagem de alto nível para linguagem de baixo nível. E aí o que a gente vai utilizar desses aqui? Os exemplos que a gente colocou na internet para vocês poderem seguir, a gente usou o padrão, a ferramenta mais utilizada de mercado. Nós vamos utilizar aí, no caso, o Eclipse mesmo. Então tá aí, o Eclipse é o escolhido para a gente trabalhar com a linguagem Java. Um detalhezinho, né? Nós fizemos um videozinho passo a passo de como você vai instalar esse Eclipse na sua máquina. É muito simples. Ele é gratuito, está na internet, você baixa, instala o seu computador, pronto, você já está apto a fazer a nossa disciplina. Tá? Criando um programa. Depois de instalado o Eclipse, gente, né? Olha como é que vai ser, você vai executar ele pela primeira vez, olha o que ele vai apresentar aqui
a tela que ele vai apresentar para você. É um programa, seja bem-vindo, Eclipse, é uma janela aqui, legal. Ele tem os menus, onde todas as ações podem ser acessadas por aqui. Você tem uma barra de tarefas, você tem um Package Explorer, pode estar um pouquinho... Gente, com certeza deve estar difícil vocês lerem, visualizarem essa tela, porque eu peguei a tela completa e coloquei aqui no ambiente. Mas como falei, essa tela está na internet, está no nosso guia, para vocês verem e analisarem exatamente como é que é o Eclipse. Lógico, vocês vão instalar na máquina de vocês. Então você tem o Package Explorer, é a maneira que você vai gerenciar todos os arquivos, tá? Do seu programa. E aqui, gente, é onde nós vamos escrever o nosso código. Só que não é um código qualquer, a gente gosta muito de falar a palavra código-fonte, né? É a fonte da codificação do nosso sistema, é ali que está nosso código Java, nosso código Pascal e assim por diante. Nós temos uma outra parte aqui embaixo, tá? Essa parte aqui embaixo vão ser mensagens que o Eclipse vai estar passando para você. Que mensagens são essas? Erros que você cometeu, alguma coisa que você esqueceu, a saída do programa, quer dizer, quando o programa quer comunicar com você, ele vai perguntar por ali. Quando você precisar informar alguma coisa do programa, você vai também fazer por aquela janelinha lá embaixo. Como falei, a melhor maneira mesmo de você verificar, chegue em casa, se você tiver internet, os vídeos estão publicados no YouTube, são abertos, né? Então vocês podem acessar e verificar a hora que você quiser. Acesse o ambiente, você vai ter o endereço completo e vai estar lá disponibilizado para vocês. Após criar o nosso programa, gente, olha aqui, o que é o nosso programa? Todo programa, gente, você tem o início dele. É uma estrutura padrão. E você tem um fim. O início, gente, é delimitado por um abre-chaves e o fim é delimitado por um fecha-chaves. É a nossa primeira estrutura de controle, né? O nosso programa tem uma parte principal de execução, é o famoso main, né? Aqui está o nosso programa, o nosso main. E esse programa só tem um único comando. Olha o único comando que ele vai ter. É um comando de escreva alguma coisa na tela. E que coisa ele vai falar? Alô mundo. Vamos dar uma olhada no zoom, né? Esse é o único comando que a gente vai colocar na tela. Gente, um código desse nada mais é do que um arquivo que está armazenado no seu computador. Quando você instalar o Eclipse, tá? Ele vai estar, todos os seus dados vai estar uma pasta chamada Workspace. Olha aqui. E dentro do Workspace você vai ter uma subpasta chamada Source e uma outra subpasta chamada Bin. O Source, gente, como do inglês é fonte, né? É onde vai estar os arquivos que você digitou em Java. E o Bin, do inglês binário e do português também binário, vai estar os arquivos que o computador traduziu do código fonte para o código de zeros e uns, para o código binário, né? Então, se eu criei um programa chamado alômundo.java, o .java significa que esse arquivo foi desenvolvido usando a linguagem Java. Se você abrir esse arquivo usando qualquer editor de texto, pode ser o bloco de notas, pode ser o WordPad, pode ser qualquer editor de texto simples, você vai ver um arquivo legível com os comandos em Java. Em compensação, depois que você compila, depois que você pede para o computador compila esse programa e execute, ele vai gerar um outro arquivo chamado, com o mesmo nome, só que .class. Tá? Esse .class é um arquivo binário. E se você tentar abrir, você não vai entender muita coisa, a não ser se você souber linguagem binária, né, professor? Então, o que a gente vai modificar é o arquivo fonte. A gente vai trabalhar só com os arquivos .java. Professor, alguma consideração aí, professor? Só lembrar que o próprio ambiente se encarrega de gerar esse arquivo binário, que vai ser o arquivo utilizado para a execução da nossa aplicação, do programinha que vai ser feito. Boa. Detalhe, né?
essa estrutura de arquivos, eu nem precisaria apresentar para vocês, você apenas ia desenvolver e pronto. O Eclipse ele é tão inteligente que ele abstrai isso para você, ele esconde isso para você. Para que se preocupar com qual arquivo, com qual... Não, a gente está apresentando porque é importante vocês saberem onde é que está armazenado isso. Né? Se você quiser copiar, se quiser fazer o backup, está lá na pasta Workspace. Você copia a pasta Workspace, todos os seus códigos, todos os seus programas estão ali à disposição de vocês. Né? Então, no vídeo, gente, essa primeira demonstração é um vídeo de 8 minutos. Se a gente passasse o vídeo aqui para vocês, a gente tomaria quase o nosso tempo, mas vai ensinar passo a passo, como falei, da instalação até a criação desses arquivos. Mas o que a gente tem nesse vídeo? A gente vai criar uma aplicação mínima usando o Java e o IDE. Nós vamos compilar e executar essa aplicação, é importante, não é só digitar, nós precisamos também compilar. Nós vamos ver como é que é a estrutura dos arquivos criados e vamos fechar e abrir aplicações existentes. É preciso a gente ver isso aí, a gente precisa testar isso aí. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando chegar em casa ou durante a semana, inclusive, vocês já têm atividade para vocês fazerem. Vocês têm uma atividade de longa duração, que é uma atividade que vocês vão ter que fazer ao longo do curso todo, né? Vocês vão ter que entregar até o dia 5 de dezembro, ou de outubro, 5 de outubro, professor. E a atividade de curta duração, são aquelas atividades que você faz toda semana. E nessa atividade de curta duração já tem um programinha para ser feito. Então você precisa baixar o Eclipse, é um arquivo de 150 MB, né? Você tem que verificar no seu polo como é que você vai baixar esse arquivo e disponibilizar. Você precisa ter um computador. Professor, eu não tenho um computador. Você precisa então ter um mecanismo para ter acesso a um computador, pode ser no polo, mas eu faço a equivalência de, imagina um pedreiro sem sua trena, né? Um lavrador sem sua enxada. A gente sem um computador, a gente vai ficar um pouquinho, o médico sem o seu estetoscópio, né? A gente sem uma máquina para a gente poder brincar com ela, eu falo, aprender com ela, a gente fica bem atado, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente poderia estar fazendo. Então a gente precisa ter acesso a um computador e nesse computador a gente precisa instalar essas linguagens de programação para o bom caminhamento da nossa disciplina. Inclusive vocês estão tendo aí também estrutura de dados que para você testar aquelas teorias, e vocês vão estar aptos também a testar as teorias lá usando o Eclipse, você precisa ter acesso ao computador, acesso a um compilador, acesso a uma linguagem de programação para você poder testar. Então, para vocês fazerem essa semana, não esqueçam de criar esse ambiente para vocês aprenderem. Após nós aprendermos, gente, como trabalhar com o Eclipse, com Java, agora a gente vai conhecer a linguagem de programação Java. Gente, é igualzinho ao que vocês viram na lógica de programação. É igualzinho, as mesmas estruturas. No Java tem criação de variáveis, tem bloco de comandos, vocês têm estrutura de decisão, que é o C, você tem estrutura de repetição, que é o para, enquanto, faça, você tem o fluxo de comandos, o fluxo de execução, você tem tudo que tinha lá no Visual G, que foi visto lá no algoritmo, é igualzinho. A diferença vão ser as estruturas que a gente vai utilizar. Então, em vez de a gente usar o leia, bem leia, é uma palavra em português utilizada no Portugal lá do Visual G. O Java não foi criado por um brasileiro, infelizmente, né? O Java foi criado pelos americanos. E no americano ele não vai colocar um comando de ler em português, vai colocar em inglês, read, né? Em vez de escrever, escreva alguma coisa, ele vai dar um print para imprimir alguma coisa. Então perceba que os comandos vão ter alguma diferença. Em vez de ser o comando C, é uma estrutura de decisão, vai ser uma estrutura chamada if. Então, tudo isso, gente, é apenas, essas aulas agora a gente vai fazer um comparativo, a gente vai aumentar o nosso conhecimento específico na linguagem. Tudo que a gente já viu em lógica de programação, agora a gente vai passar para a linguagem Java. As primeiras estruturas de comandos básicos, gente. Primeira coisa que a gente precisa ver são os comentários. Você já deve ter visto bastante comentários na Visual G, então a gente vai passar bem rapidinho isso aqui, né? Para que serve o comentário? É bom comentar o código para identificar quem é o responsável, a data de criação, etc.
tudo que for de informação relevante ao código, você colocar como comentário, né? É importante no comentário identificar todas as alterações feitas no código e também os responsáveis por essas alterações. Geralmente, quando você vai desenvolver, não é você sozinho, vai ter uma equipe. Então, quem foi que mexeu nesse meu código? Quem foi que mexeu na minha mesa? Né? Então, tem essa estrutura todinha para você tomar conta, né? Identificar o objetivo do seu código. Agora que a gente está criando o código, fica fácil, né? A gente entende, eu estou fazendo isso, mas imagina você deixar aquele arquivo gravado lá há muito tempo, né? E depois de um ano você querer abrir, o que que eu fiz aqui? Você tem que interpretar o código de programação que você fez para saber o que você fez. Então é bom você colocar um comentáriozinho no início só para dizer, olha, esse programa serve para calcular média. Simples assim, né? E quanto mais detalhado, para calcular a média eu preciso de 2 números, A e B, e o resultado vai estar dentro de uma variável chamada média. Então é bom você explicar o que aquele código está fazendo. Isso é importante, sim. Como falei, né? Explicar de maneira mais fácil e lógica o seu algoritmo. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, o nosso professor aqui, José Márcio, está à disposição no chat. Pode estar fazendo perguntas aí aos polos. A gente está aqui para tirar, tá? E quais outros usos? Vários outros usos, né? Inclusive para documentação profissional do seu código-fonte através de marcadores específicos. Gente, não é mais aquele comentáriozinho que a gente fazia no Visual G, né? Então você tem comentários que geram documentação do seu sistema. Isso é bem importante aí. Professor, vale lembrar que os comentários, eles são, digamos, ignorados pelo compilador na hora de gerar o código. Então os comentários são informações adicionais para o nosso conhecimento do que está sendo executado, do que está sendo feito, ou do que já foi feito e do que foi mudado. Mas esses comentários não influem na performance, no tamanho do código. Ele simplesmente vai ser um auxílio para nós. É um texto que vai ser colocado na nossa linguagem mesmo. Lógico que tem a estrutura específica e onde deve ser colocado. Perfeito, professor. Perfeito. Considerações. Eu já ia esquecendo. Você pode encher teu código de comentário sem nenhum problema, que ele não vai aumentar o código-fonte do teu sistema, né? Ou na hora de compilar, ele vai ignorar os comentários, vai só se preocupar com o código Java. É importante para a gente entender, mas para termos de performance e ocupar memória no computador, não, isso aí vai ser irrelevante. Comentário podem usar e abusar, tá? Um exemplo de comentário aqui, gente, olha aqui. Eu tenho um comentário usando a barrinha, né? Esse comentário ele tem a função de, olha, esse programa tem como função apresentar comentários em Java, quem é o autor, né? Lilo Yo de Cruz Lacerda, qual é a versão 1.0. Aí depois eu tenho um comentário mais aqui embaixo, eu tenho um método main que cria um ponto inicial, quer dizer, estou explicando alguma coisa, né? E tem mais outro comentário falando, olha, melhorar o código depois, porque esse código está muito simples. Até eu tento criar alguma coisa ali para me lembrar, olha, esse código aqui não está ainda certo. Tenta fazer alguma coisa depois. Foi aí que eu utilizei uma tagzinha chamada to do, quer dizer, para fazer. Legal isso aí. Se tem muitos recursos, o comentário em Java. Agora, fazendo uma revisão de lógica de programação, gente. Variáveis e tipos de variáveis. Tá? Ao se declarar uma variável, o tipo de dados vem antes do nome da variável. Se vocês estão vindo do Visual G, a gente colocava o nome da variável e logo depois o tipo. Nome é do tipo texto, idade é do tipo número ou do tipo integer, né? Do tipo inteiro, salário do tipo real. Agora é o contrário, a gente coloca o tipo antes e o nome depois. Vamos ver como é que fica. Né? Para você dar nome às variáveis, ela deve seguir regras específicas de nomenclatura. Né? Não é qualquer nome que eu vou dar para as variáveis, vocês já viram isso em lógica. Variáveis não podem ter espaço, não podem ter caracteres especiais, não pode ter acento e assim por diante. Então você tem regras específicas de nomenclatura de variáveis. Se vocês ainda têm dúvida, vamos consultar aí os nossos guias de estudo. Bem,
é possível declarar diversas variáveis em uma única linha, desde que sejam separadas por ponto e vírgula, né? Então eu posso declarar várias variáveis, né, em uma única linha. Ou eu uso ponto e vírgula quando vou declarar variáveis de tipos diferentes. E eu posso usar vírgula quando vou declarar variáveis do mesmo tipo, né? Então eu separo essas duas. Vamos verificar o exemplo, que no exemplo fica mais visível, né? Se tiver variáveis que possuem o mesmo tipo, basta defini-los e enumerar o nome de cada uma das variáveis, separando as mesmas por vírgula. Legal. Professor, vale lembrar, já deve ter sido comentado em disciplinas anteriores, a importância das variáveis. Elas armazenam informações que serão utilizadas para o processamento, para a resolução dos nossos problemas, e o importante é especificar corretamente, quer dizer, identificar o tipo correto da variável, porque nós estamos representando ali algo que vai ser armazenado. Se o compilador não sabe o que vai ser armazenado naquela variável, ele pode não tratar corretamente. Seria algo como se a gente pudesse fazer uma analogia, eu querer guardar 1 litro d'água num saquinho de papel. Não é o mais adequado. Ou mesmo querer guardar 1 litro d'água em um caminhão-pipa. Eu poderia ter uma jarrinha que seria o mais indicado. Então, declarar o tipo correto vai melhorar a performance da sua aplicação e diminuir aí utilizações indevidas por tamanhos que o compilador possa reservar de tamanhos muito grandes que não seriam utilizados. Perfeito, gente. Variáveis, armazenar valores para serem usados depois. Simples assim, né? Se a gente vai precisar fazer um cálculo, se a gente vai precisar mostrar alguma coisa na tela, a variável é o local que a linguagem de programação nos dá para armazenar aquela informação para depois ser processada, trabalhada. Agora, gente, vamos criar essas variáveis no Java. A gente está trabalhando em Java. Lá no Visual G, não sei se vocês se lembram que a gente criava, por exemplo, uma palavra chamada var, quer dizer, estou criando as variáveis e depois dava o nome da variável, idade e depois o tipo da variável, inteiro. Tá bem linda a minha letra, né? O tipo da variável inteiro. Era assim que a gente fazia no Visual G. Como é que ficou no Java, no C, no C++, no C Sharp, nas linguagens C-like, gente, quer dizer, parecidas com C? Primeira coisa, vamos lá. Nós tiramos o var. Não tem mais o var. Segundo, a gente trocou a posição. E terceiro, tiramos esses 2 pontos. E o quarto, né? O que estava em português antes passa a ficar em inglês. Inteiro não existe na palavra na língua inglesa. Quem criou o Java, como falei, foram os americanos, não foram os brasileiros, infelizmente. Apesar de terem algumas linguagens criadas pelo brasileiro. Uma das mais famosas é a linguagem Lua, muito utilizada em jogos e automação. Olha que legal, gente, é usada mundialmente, não é só aqui no Brasil, não. A linguagem Lua foi criada por um brasileiro e é utilizado mundialmente para fins específicos. Como falei, para criação de jogos e para linguagem de comunicação em projetos de automação. O que é isso? É um projeto de automação? Em grandes indústrias, como é que a produção vai caminhar? Na sua casa, como é que sua casa inteligente vai estar se comportando? Se acontecer isso, vai acontecer isso. Tem automação residencial, é muito legal, uma coisa que vale a pena investir agora, tá, gente? Então, como é que ficaria, então, esse var, idade, 2 pontos inteiro? Primeiro eu troquei e transformei para o inglês, int, né? O nome da variável eu não preciso traduzir para o inglês, porque é minha variável, né? Idade. E agora eu sou obrigado, ao final de cada comando, gente, colocar um ponto e vírgula. Essa foi a migração do Visual G para a linguagem Java, simples, né? Regrinha, trocou, transformou para o inglês, tirou qualificadores desnecessários, pelo menos para o Java, e para a gente, realmente, eu que já programo um bom tempo, né, uns 20 anos pelo menos,
ficou mais dinâmica, né? Ficou mais rápido a gente declarar variáveis e fica mais até visual assim. Então nós vamos mostrar para vocês todos os tipos de variáveis que nós vamos utilizar ao longo dessa disciplina. Tem muito mais outros tipos, mas esses vão ser os principais, é o que a gente precisa saber agora. Tá? Então nós temos o tipo string, que define um texto, o tipo char, que define um único caractere, o tipo byte, que define um número inteiro, mas de apenas 8 bits, quer dizer, um número inteiro que vai de 0, até 255, tá? O int, que é um número inteiro grande, que é um número inteiro de 32 bits, o número inteiro de 32 bits ele vai até 1 milhão e lá vai castar, quer dizer, é um número que pode armazenar bastante coisa, né? Um valor bem alto. Nós temos o float. Float é o número flutuante, é o antigo número real que vocês viram no Visual G ou no Visual, né? O float, ele é um número real de apenas 32 bits, quer dizer, é grande pra caramba. 32 bits. O double é um número real, só que em vez de ser 32, são 64 bits. E por último nós temos o boolean, que é um tipo lógico, que a gente chama, é o famoso lógico lá do Visual G, o Visualg. É um valor que só pode, é uma variável que só pode ter dois valores, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá, gente? Tá aí os tipos que nós vamos utilizar na nossa disciplina. Bem, já que nós temos as variáveis, nós precisamos atribuir valores a essas variáveis, né? A operação de atribuição é utilizada para armazenar um valor em uma variável. Esse valor pode ser predefinido, fixo, pode ser proveniente de uma outra variável ou pode ser resultado de uma outra operação, seja uma expressão aritmética, uma expressão lógica, né? Então essa variável pode ser, a gente pode colocar valores delas de três maneiras, colocando valor fixo, olha, idade recebe 30, pode ser um valor de uma outra variável, ó, essa idade vai receber a idade do professor José Márcio, quer dizer, uma outra variável, ou pode receber uma operação matemática, a idade vai receber o ano que nós estamos, menos o ano de nascimento do Zé Márcio. Então são três maneiras que eu posso atribuir. E o operador de atribuição, gente, é o igual. No Visual G nós utilizamos a setinha para o lado ou 2 pontos igual. Como a gente faz muita operação de atribuição, imagina toda vez a gente desenhar a setinha, toda vez a gente colocar 2 pontos igual, então eles simplificaram, só colocaram igual. Atribuição em Java é apenas igual. Idade igual a 30, então eu estou colocando 30 na idade. Nome igual a Lilo, eu estou colocando o valor Lilo na variável nome. Simples assim, só colocar o igual, né? Lembre que numa expressão lógica, se você quiser falar que uma variável A é igual a uma variável B, esse igual agora tem que ser, já que o igual é utilizado, um igual é utilizado para atribuição, para você verificar se dois valores são iguais, quer dizer, para fazer a relação entre eles, para ver se eles têm o mesmo valor, você precisa de dois operadores iguais, que a gente vai ver logo após, tá? Então, uma variável pode ser o mesmo valor, uma outra variável ou um resultado de uma operação aritmética ou booleana. Então, como é que a gente faria essas atribuições, gente? String nome, ok. O nome recebe João da Silva. Percebam que quando é texto, eu sou obrigado a colocar entre aspas duplas, tá? Char sexo. Sexo recebe masculino. Quando é caractere, quando é texto, aspas duplas. Quando é caractere, aspas simples. E eu só posso colocar um único caractere, senão dá erro, né? Byte idade, idade recebe 40. Eu não posso armazenar, por exemplo, em idade, o CPF. Eu não posso armazenar num tipo byte um número muito grande. Como é até 255, é o suficiente, por exemplo, um tipo byte para armazenar a idade, né? Agora, em outro caso, int população, vírgula, rebanho. Perceba, gente, que aqui eu tenho duas variáveis, população e rebanho, declarado em apenas uma única linha. Então, eu posso fazer, olha, população recebe 1.200, rebanho recebe 80. E como são dois comandos distintos, eu coloquei ponto e vírgula aqui, tá? Float salário, a diferença salário é que eu posso colocar um número real. Double é o número
como é que eu posso dizer? Real também, só que um valor maior. Boolean casado, né? É um tipo que só pode receber dois tipos de valores. Casado só pode receber true ou false. No caso, essa variável fica bem intuitiva. Se casado for igual a true, significa que casado é verdadeiro, significa que aquela pessoa é casada, né? Uma coisa boa, gente, no Java é que a gente pode declarar e atribuir em um mesmo comando, gente. Eu não preciso criar duas linhas de comando para fazer. Então eu posso declarar aqui, olha, nome é do tipo string e logo depois atribuo, tá, o valor que eu quero atribuir. Isso é possível fazer com qualquer variável em Java. Eu declaro e logo depois atribuo o valor que é necessário. Eu mesmo faço muito isso, principalmente nas variáveis locais, aquelas variáveis que a gente vai precisar naquele momento. Quando você declara uma variável, é uma boa prática de programação ao declarar uma variável, você definir um valor inicial para ela, tá? A não ser se você for ler ela logo depois, tá? Mas ao criar uma variável, se você vai fazer uma operação ainda nela, inicializa ela com o valor padrão que você acha, né? Vocês vão perceber isso ao longo dos códigos que vocês vão estar implementando. Para a gente entender melhor a atribuição, gente, a gente pode fazer umas perguntas, né? Por que o tipo literal, no caso a string, recebe valores entre aspas duplos? Né? O porquê disso? Foi definido que toda string tem entre aspas duplos, né? Por que não uso aspas no número? Na linguagem de programação, o aspas só vai ser para letras. Números você não precisa definir entre aspas duplos. Se você colocar um número entre aspas, aquele número vai ser considerado como sendo uma palavra, uma string, né? Porque quando a gente definiu o salário, o número do salário, a gente colocou o salário R$1.000,87. Não seria, professor, R$1.000,87? Não. Porque no Brasil o decimal é vírgula, lá nos Estados Unidos o decimal é ponto. Como falei, a linguagem de programação Java, ela utiliza o padrão americano, lá é ponto. E o que acontece se eu tentar atribuir um texto a um número ou um número a um texto, né? Se eu declaro uma variável do tipo número e eu coloco um texto, vai dar erro. O computador não vai conseguir realizar essa operação, como o próprio professor José Márcio falou. Tem local correto para armazenar, né? Se eu quero armazenar um número, eu tenho que declarar uma variável do tipo número. Se eu quero armazenar um texto, tenho que criar um local para armazenar tipo texto. Então, gente, essa é a grande sacada, né, de declarar e atribuir. Tem que ter o mesmo tipo. Operações aritméticas, gente. Nós temos dois tipos de operações entre variáveis, né? Operações aritméticas são operações que fazem cálculos matemáticos. E operações booleanas são operações que a gente faz, cujo resultado é aquele verdadeiro ou falso, né? Gente, vamos imaginar aqui as nossas operações, né? Os operadores e expressões aritméticas são responsáveis pelas operações matemáticas realizadas no computador. O conjunto de símbolos que representam as operações básicas de matemática é chamado operadores aritméticos, tá? Quais são os operadores aritméticos? Mais, menos, vezes, dividir. O porcentagem, esse porcentagem é o resto da divisão, é o módulo que vocês já viram em Visual G. O mais é o incremento e o menos o decremento. Operações aritméticas, né? Eu declaro uma variável e faço uma soma, uma variável recebe outro valor, uma variável recebe uma variável mais uma operação, mais outra variável, pode ser qualquer operador aqui, gente, tá? Então aqui nós temos o operador e aqui nós temos a expressão aritmética. E nós temos operações lógicas, gente. Essas operações lógicas são responsáveis pelas operações relacionadas e realizadas no computador. Os operadores relacionais são utilizados para comparar valores com outras expressões. Gente, nós vamos dar um intervalo agora, tá? Perceba que a gente viu aqui o que são as expressões aritméticas e o que são expressões lógicas. A gente vai dar um intervalo para vocês realizarem a atividade de sala.
No retorno, a gente vai continuar a nossa aula, tirar as dúvidas, que deve ter muitas dúvidas aí resultantes da nossa aula, e até daqui a pouco, gente. Bem-vindo de volta, pessoal. Vamos lá continuar nossa aula. Aconteceu um pequeno problema, gente. Quem mandou um chat para a gente, por favor, mandem novamente, que o sistema deu uma caída, a gente está esperando aí as dúvidas. Enquanto aí não chegam as dúvidas da atividade, nós vamos continuar falando das expressões lógicas, expressões aritméticas que a gente estava comentando antes, né, de a gente entrar aí em atividade. Vamos lá, gente. A gente estava falando das operações lógicas. Qual a diferença entre operações aritméticas e operações lógicas, tá? Operações aritméticas são cálculos matemáticos, operações matemáticas. Operações lógicas, gente, é quando eu quero relacionar alguma coisa, são expressões que só podem resultar dois valores, ou verdadeiro ou falso. Uma expressão aritmética pode retornar infinitos valores, pode ser uma conta matemática, né? Um número pode ter infinitas possibilidades. Mas a expressão lógica só pode retornar dois valores, ou verdadeiro ou falso. E essas expressões são muito importantes porque elas são muito utilizadas nas estruturas de controle que tem nas linguagens de programação. Então vamos lá. As operações lógicas, novamente. As expressões lógicas são responsáveis pelas operações lógicas e relacionais realizadas no computador. Os operadores relacionais são utilizados para comparar valores ou outras expressões. Os operadores lógicos são utilizados para concatenar expressões lógicas, permitindo assim a criação de expressões bem complexas. E por último, o resultado de toda expressão lógica só pode ser verdadeiro ou falso, tipo booleano. O que a gente precisa entender aqui, gente, é o seguinte. Uma expressão lógica, né, ela só retorna verdadeiro ou falso, sempre, só vai ter esse tipo de modelo, tá? E nós temos nas expressões lógicas dois tipos de operadores. Os operadores relacionais, ok, que eles comparam, e os operadores lógicos, que a gente vai ver agora quais são as diferenças entre um e outro. Então vamos lá, gente. Quais são os operadores relacionais? Os operadores relacionais, eles relacionam dois objetos, né? O operador de maior, maior igual, menor, deixa eu usar uma outra caneta, menor igual. O igual, olha que igual, são dois iguais, gente, olha aqui, porque um igual é apenas atribuição, e o diferente, gente, é o exclamação igual. Então, maior, ele verifica uma expressão, um exemplo de uma expressão lógica, utilizando o maior. A é maior que B, A é maior ou igual a B, A é menor que B, A é igual a B, A é diferente de B, né? Então, essa expressão, ele vai verificar o seguinte, vamos ver essa primeira expressão, A maior que B. Se o valor de A for maior que o valor de B, a expressão retorna o valor verdadeiro, se não, retorna falso. O importante é dizer que essa expressão só vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Essa é a grande sacada, tá, gente? Já os operadores lógicos, eles juntam as expressões, né? Nós temos o operador e, ou e não. Tem mais operadores, mas a gente não vai abordar esses outros operadores lógicos aqui em sala, né? Vamos pegar uma expressão A e B, né? Isso aqui, gente, é um valor lógico, isso aqui é um outro valor lógico. Expressão lógica tem que juntar expressões lógicas. Só para fazer a separação, esse A e B, vou até apagar aqui para a gente não ficar, esse A e B são
números, tá? A pode ter o valor 4, é maior que o valor 3, verdadeiro, ok. Esse A e B são outras expressões lógicas ou tipo booleano, né? Isso aqui é lógico, isso aqui é lógico. Então A só pode ser ou verdadeiro ou falso, assim como B. Então, os operadores lógicos, eles juntam expressões lógicas. O E é marcado por 2 E's comerciais. O OU é marcado por 2 pipeline. E o não é marcado por uma exclamação na frente. Né? Então, nós temos as operações lógicas. Como é que seriam, então, as operações lógicas? Gente, vamos dar uma olhada aqui nesse código aqui. Eu tenho uma variável inteira A e B, 4 e 5. E eu tenho uma variável do tipo booleana. O que é uma variável do tipo booleana? Só pode ser verdadeiro ou só pode ser falso. Então vamos verificar o seguinte. O resultado, que é uma variável booleana, vai receber o resultado da seguinte expressão lógica. A é igual a 5? Qual é o valor de A? 4. 4 é igual a 5? Não. Então o resultado aqui vai ficar com falso. Outro resultado. A é diferente de 5? Opa, A é igual a 4. 4 é diferente de 5? É. Então, o resultado, nesse caso aqui, vai ficar com o valor V. A é maior que 5. A é 4. 4 é maior que 5? Falso. Esse outro resultado. A é menor que 5. A é 4. Menor que 5? Verdadeiro. Perceba que essas 4 operações, o resultado das minhas 4 operações aqui, só foram verdadeiros ou falso, né? Falso, verdadeiro. Isso é que é uma operação lógica. Professor, nós estamos recebendo bastante contribuições aí das respostas dos alunos. Queria lembrar que não se preocupem, aqueles que estão com dificuldade, nós vamos fazer a correção no quadro aqui e identificar aí para vocês o que seriam aí as variáveis e os comandos que foram solicitados. Tá? Não se preocupe que a gente vai explicar eles. Boa, professor. Aqui, gente, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, tá? A gente vai misturar uma expressão aritmética, 2 vezes 4 é aritmético, 4 mais 4 também é aritmético. Então, esse resultado aqui é igual a 8, esse aqui é igual a 8. Então, eu fiz 2 expressões aritméticas, né? Agora, dadas as expressões aritméticas, tá, gente? Agora eu vou fazer a comparação. 8 é igual a 8, aí eu faço a comparação lógica. Isso aqui, no caso, seria verdadeiro. Então, é possível, gente, de uma única expressão, eu misturar uma expressão aritmética com uma expressão lógica. Só deixar claro. Né? Aqui é um outro exemplo, vamos passar aqui. Agora, gente, para a gente começar a criar programas, a gente precisa de 2 estruturas muito importantes para a gente trabalhar, que são os comandos de saída, quer dizer, quando o computador manda uma informação para a gente, e os comandos de entrada, quando o computador recebe informação da gente. Quais são os principais comandos de saída, né? Então vamos lá, explicar o que é um comando de saída. Para que serviria a capacidade de processar dados do computador se não fosse possível mostrar os resultados? É exatamente isso que os comandos de saída fazem. Enviam informações processadas do algoritmo para o usuário. O dispositivo mais comum para se mostrar o resultado de um processamento é o monitor do computador. Mas existem diversas outras maneiras, outros dispositivos de saída, tais como o disco rígido, a impressora, a caixa de som, entre muitos outros. Um algoritmo também pode gerar uma saída que serviria de entrada para um outro algoritmo, tá? Sem precisar passar por nenhum dispositivo tradicional de saída. Isso aí é uma questão mais complexa, mais avançada, que a gente não vai abordar, mas é bom a gente mostrar que existe essa possibilidade. Então, comando de saída é quando o computador envia uma informação para você e a maneira mais fácil é o monitor. E qual o comando que nós vamos utilizar para mostrar, gente? Nós temos 3 comandos: system.out.print, system.out.println e system.out.printf. Gente, eu tenho 3 comandos que me permitem mostrar alguma coisa na tela do computador. O print, ele apenas mostra. O println, ele mostra e pula uma linha, e o printf, ele mostra
baseado em parâmetros. Ele monta uma string com parâmetros ali para você mostrar um determinado resultado, tá, gente? E é aí que nós temos maneiras do computador, mandar o computador enviar alguma coisa para a tela do computador, para a tela, né, para o monitor. Temos agora os comandos de entrada, que é tão importante quanto saída, né? Até agora não houve nenhuma interação entre o usuário e o programa. O algoritmo simplesmente executou. Todos os códigos que a gente fez foi mais ou menos isso. Mas na maioria dos algoritmos, a entrada de dados é de suma importância. É assim que conseguimos interagir com o programa, passando dados que serão utilizados para a resolução de problemas. O dispositivo mais comum de entrada de dados é o teclado, mas existem, assim como saída, né, diversos outros dispositivos que permitem essa entrada de dados. Um exemplo agora, muito em voga, muito comum, é a famosa tela touchscreen, né? O microfone, o scanner, o disco rígido, etc. Né? Hoje, além de a gente usar o teclado, a gente está utilizando muito o touchscreen. Né? O celular, o nosso dispositivo de entrada dele é o touchscreen, basicamente. Quais são os comandos de entrada, gente? Para utilizar os comandos de entrada, você tem que utilizar uma biblioteca que trata desses comandos de entrada. Então, toda vez que você for ler alguma coisa do usuário, você tem que usar o comando import java.til.scanner. É esse cara que tem a definição, tá, dos dispositivos de entrada que a gente pode utilizar. Então, para começar a ler alguma coisa do teclado, eu preciso usar esse comando. Scanner entrada, recebe new scanner system.in. Gente, a gente vai entender melhor a estrutura desse código, né, quando a gente for trabalhar com programação orientada a objetos. Mas, por enquanto, a gente apenas vai utilizar para facilitar. Olha, se eu quero ler alguma coisa, eu importo a Java Util Scanner, eu coloco aquele comando principal, scanner recebe new scanner, né? E depois que eu fizer esses dois comandos, aí sim eu começo a usar os comandos de entrada. E quais são os comandos de entrada? Eu tenho um comando de entrada específicos para ler tipos de dados específicos. Se eu quiser ler uma string, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o seguinte comando, entrada.next. O que isso significa? Que eu vou digitar alguma coisa no teclado, né, A, B, C, e quando der um Enter, né, quando dar um Enter, o que eu digitei vai ser armazenado na variável nome. Eu posso ler também o inteiro, né? Só que para ler o inteiro, eu tenho que usar o comando nextInt, de inteiro. Então, qualquer número que eu digitar, 1, 2, 3, na hora que der um Enter, o número que eu digitei aqui vai ser armazenado na variável, no caso aqui, que a gente definiu a idade. E por último, número real, que é um número que, né, que pode ser quebrado, para ler o número real, next double. São aí, né, as maneiras de a gente conseguir ler alguma coisa do teclado. Então, eu quero que o meu programa precise de uma informação do usuário, next para string, nextInt para inteiro, next double para números flutuantes. Professor, o que aconteceria se o usuário digitar um valor string e o programa estivesse esperando receber um número, um inteiro? Quer que eu responda ou o senhor responde? Pode responder. Dá erro, gente. Ele dá erro. Ele não vai conseguir entender o comando, né? A solução aí você pode até tentar fazer isso, mas você teria que transformar aquele número, fazer um casting, né? Fazer uma conversão daquele número para um texto ou um texto para um número. Mas no caso aqui é interessante, já que a gente vai ler o número, ler como número. Já que a gente vai ler uma string, ler como string. Se a gente misturar, o computador vai dar erro, ver que o computador é bem limitado, ele não tem a nossa inteligência de abstrair as informações. O que é número, o que é letra o que é texto, né? Só rapidinho, alguns colegas questionaram os comandos. O que é importante é aprender a usar. O conceito de todas essas palavras que estão sendo utilizadas, muito delas vão precisar de uma outra disciplina, que é a programação orientada a objeto, como o professor falou. Então, a princípio, imagine que você precisa importar um conhecimento para a tua aplicação. Tá? Que a aplicação ela é criada de uma maneira bem enxuta e a utilização da estrutura de entrada
precisa desse conhecimento a mais. Por isso que se usa o import e a classe scanner, né? Então o recurso scanner. Tá? E o comando de entrada especifica ali da onde que vai vir a informação para o computador ficar preparado, porque como pode vir de muitos locais, então a gente tem que especificar que vai ser através do teclado. Então aquele comandozinho que o professor mostrou tem que ser colocado para ele ficar preparado para receber a informação que vai vir lá do teclado. Gente, o que eu falo muito também para os meus alunos é o seguinte: agora a gente vai dirigir um caminhão, a gente está dirigindo um carro, né? A gente está apenas usando o carro, a gente tem muita coisa que a gente vai usar, a gente não vai compreender completamente, né? Mas para dirigir esse carro, eu não preciso saber como o motor funciona, né? Como é que toda a parte elétrica dele, apenas dirijo. Nessa parte da programação, a gente vai apenas utilizar muitas estruturas sem saber como é que ela funciona a fundo. Para aprender como funciona a fundo, a gente precisa de outras competências, quer dizer, a gente vai ter outras disciplinas que a gente vai esclarecer, ó, o que significa esse system.in, né? O que significa esse system.out? Por que esse import lá em cima? A gente precisa de mais literatura, lógico, mas aos poucos a gente vai estar inserindo esse conhecimento no nosso conteúdo aqui, tá, gente? Voltando aqui, eu fiz um exemplo, foi passado um exemplo para vocês, inclusive está na atividade de vocês, tá? Um programa que lê uns dados, o nome, a idade e o salário. Perceba que o nome eu utilizei o next, a idade eu utilizei o next int e o salário next float, né, o next double. O importante é que para cada tipo eu utilizei um tipo de entrada. Mas como é que o computador vai saber, como é que eu, usuário, vou saber o que eu tenho que digitar? Então o computador tem que mandar, olha, digite seu nome. Então antes de eu digitar meu nome, o computador tem que falar, olha, eu estou esperando que você digite meu nome. Então antes de começar, gente, olha aí. O que acontece? Eu faço um comando de saída, olha aí, onde fala, olha, o usuário, informe os seguintes dados. Que dados são esses? Informe o nome. Então eu tenho dois comandos de saída aí. O computador avisando, olha, eu quero saber o seu nome. Então para isso eu utilizei o comando system.out.println. Né? Eu estou pedindo para o usuário para ele informar alguma coisa. Logo depois, o usuário informa, olha aqui, entrada.next, ele está informando o quê? Uma string, ele está informando o nome, né? Por isso que é uma string, né? Ele informou, digitou no teclado e deu enter. O que vai acontecer com esse enter? Aquele texto que ele digitou no teclado vai para o nome. Se vocês olharem aqui, eu até deixei a telinha, olha aqui, gente, a telinha da interface aqui embaixo. Se você der fazer um zoom aqui, né? Informe seus dados. Aí logo depois nome. E eu digitei aqui José. Olha aí, José. Eu informei os seus dados, né? Idade, 22 aninhos, de profissão, né? Professor José, 22 anos de profissão, né? E o salário, professor, está desfasado o teu salário, professor, R$670, né? Então o computador pediu para ele informar alguns dados, o usuário informou esses dados e logo depois, para certificar que os dados foram informados corretamente, aí ele mostrou, olha, você digitou as informações tal. O código está aí na mão de vocês podem dar uma olhada, mas além de dar uma olhada, é essencial que vocês cheguem em casa, em um determinado momento, durante a semana, coloque esse código para funcionar. Ele está aí à disposição, não é só para ficar olhando, gente, é olhar e ver se vamos tentar fazer rodar esse programa, vamos tentar entender esse programa. Nós temos o guia de estudo, nós temos os tutores para dar um auxílio, nós temos a gente, eu e o professor José Massa, a gente vai estar aqui olhando, fiscalizando tudo aí para ver como é que se dá essa interação. Então vamos aprender a programar, que é a coisa mais gostosa do mundo, gente. Realmente o mundo da programação, eu falo o seguinte, é um experimento mágico, você poder criar alguma coisa e aquela coisa que você cria simplesmente fluir, surgir ali na tela do computador. Eu me lembro, eu vou contar essa história, eu me lembro a primeira vez que eu tive um contato com o computador, eu devia ter uns 13, 14 anos, aqui no centro da cidade tinha um computador chamado CP500 e o pessoal fez um treinamento de Basic. O meu primeiro programa, gente, que eram 3 com linhazinhas em Basic, tá?
era alguma coisa, escreva o meu nome, então fiz um System Out Print LN, nem me lembro como é que era o comando em Basic na época, mas coloquei meu nome completo, Lilo Yold Cury Lacerda. Até aí tudo bem, eu já achei aquilo maravilhoso, sair na tela do computador, imagina, 14 anos, quer dizer, há 30 anos atrás basicamente, né? Era uma coisa. E agora, gente, e depois eu fiz uma modificação no programa que eu não apenas escrevi o meu nome, mas escrevi meu nome 10 vezes na tela do computador. Eu fiz uma repetição. Gente, foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com informática, foi ali que eu decidi que tinha que ser programador, eu tinha que entender tudo aquilo que está relacionado, e eu busquei, me esforcei, li, fiz o curso de computação como vocês estão tendo aí, e a gente está onde está hoje, né? Dando aula, né? Mas vamos lá. Outro exemplo que eu coloquei, tá, gente? Não é só ler a entrada de dados, né? Eu estou fazendo alguns cálculos, eu tenho uma expressão aritmética aqui, ó. No segundo exemplo que vocês têm aí com vocês, eu peço salário bruto, eu verifico, eu verifico quanto a pessoa vai pagar de imposto de renda, que é 27,5% daquele imposto de renda, eu fiz um cálculo bem básico, e depois eu mostrei, olha, você ganhou tanto, mas você vai receber tanto, porque você pagou tanto de imposto de renda. Esse segundo programa é bem simples, mas é muito bom para elucidar as 3 partes que todo programa tem. Todo programa, sem exceção, é composto de 3 partes, gente. Todo programa. Primeira parte, entrada de dados. Segunda parte, processamento de dados. E a última parte, a saída de dados. Não existe programa que só tenha 2 dessas partes. Todo programa tem entrada, processamento e saída de dados, tá? Essa é a base. Então, quando você vai pensar em desenvolver alguma coisa, quais são as informações que eu preciso, a entrada de dados, quais são as operações que eu vou executar, processamento de dados e qual vai ser a resposta que eu vou dar, saída de dados, né? E a atividade, gente, aí tem um modelo, como é que vai ser? E a atividade a gente vai corrigir agora, professor, vamos tentar corrigir a atividade, ver se a gente... e tirar as dúvidas dos alunos? Vamos lá. Embora a atividade tenha sido especificada para analisar 2 códigos, como a gente não tem como apresentar os 2 códigos na tela, eu vou ler as perguntas, o professor vai indicar, esse é o segundo, né? É o segundo. Indicaria no segundo os elementos para identificação. Você fez num, você tenta fazer no outro, porque é similar, né? A gente conseguiu fazer em um, a gente vai conseguir fazer no outro. Tá, identifique quantas variáveis foram criadas em cada código e qual o tipo de cada uma. Olha aqui, gente, eu tenho a variável salário bruto, a variável imposto de renda e a variável salário líquido. São 3 variáveis e todas elas são do tipo double, quer dizer, números reais. Quantos comandos de saída foram usados? Quanto system.out.print tem no meu código? 1 print, 2 print, 3 print. Quantos comandos de entrada foram usados? Só tenho um next. Então só tenho um único comando de entrada. Só tenho um next. Identifique se houve alguma operação aritmética. Olha aqui um processamento de dados. Vamos dar uma olhada no processamento. Aqui não tem vezes, aqui não tem divisão, aqui não tem subtração. Então foi sim usado processamento de dados. No anterior não teve expressão aritmética, mas nesse segundo teve sim uma expressão aritmética. Viu, gente? É simples, não tem segredo, né? No primeiro momento a gente que a gente vê um código, para coisas de outro mundo, né? Coisa do demo, mas depois que a gente vai desmistificando as partes que compõem o código, depois que a gente vai desmistificando como é que se dá o fluxo de execução de cada comando, depois que a gente compara o fluxo com a saída, com o que é executado novamente, realmente a cabeça abre, o espírito de desenvolvimento abre aí à vontade e nós temos aí um futuro enorme, quer dizer, um caminho, a gente está dando os primeiros passos em direção a um futuro enorme, grande, um futuro, como falo, mágico, maravilhoso, que é o de programação, o que é desenvolver sistemas, o que é entender o computador e como é que ele funciona, descobrir os segredos desse equipamento, descobrir os segredos que
a área de tecnologias das informações e comunicações, não é só TI, é TI-C, né? Informações e comunicações. E nós estamos aí, gente, para ajudar. Como eu já falei, já temos atividade de curta duração aí, já para desenvolver, já para codificar, por isso não esqueça de desenvolver o Eclipse. Mas tem uma atividade que eu vou pedir uma atenção especial de vocês, é o nosso fórum. O nosso fórum vai ser altamente interativo. Cada um de vocês, cada aluno, vai ter que postar um problema computacional. Você vai ter que, eu por exemplo, sendo um aluno, eu gostaria de saber como é que faz para calcular a média ponderada. Então, cada aluno vai te dar um exemplo. Eu quero saber como é que faz para calcular, como pode dizer, o salário líquido. Como é que faz, o outro, como é que faz para calcular o aumento de um produto. Então, você vai imaginar N problemas computacionais, mas você só vai postar um. Tá? Cada aluno vai postar um. Então, a primeira interação no fórum que você vai ser essa postagem desse problema. É até bom você não postar um problema muito complexo, senão você vai prejudicar o colega. Por quê? Assim como você vai ter que postar um, você vai ter que escolher um dos problemas dos seus amigos, não pode ser o seu. Você vai ter que escolher um dos problemas do seu amigo e dar a solução para ele. Olha, fulano de tal, você está com problema de calcular uma média ponderada, então é assim o código em Java que faz o cálculo de uma média ponderada. Né? Então, você vai ter a segunda interação. A primeira interação é você vai postar um problema. A segunda interação é você vai resolver o problema de um outro colega. E a última interação que você vai ter, aluno, depois que o colega respondeu o seu projeto, olha, eu fiz a pergunta, como é que faz para calcular a média ponderada? E um outro colega, olha, esse é o código necessário para calcular a média ponderada. Pega isso, coloca no Eclipse e vai rodar, você vai ver que vai rodar. A terceira interação é você verificar se aquele código, você mesmo, vai verificar se aquele código te atendeu ou não, tá? Então eu quero esse fórum bem rico de mensagens, rico de soluções, rico de algoritmos. Eu vou estar olhando aqui, os tutores vão estar olhando, o professor José Márcio vai estar olhando. Eu quero realmente, eu gostaria, eu anseio que todos aproveitem o máximo essa nossa disciplina. Professor José Márcio, as últimas palavras aí. Eu só queria desejar uma boa noite. Está chovendo muito em muitos locais aí, então vamos para casa e com cuidado. Boa noite, Polos. Boa noite, Acre. Sejam bem-vindos e até a próxima aula, até a próxima semana, se Deus quiser.